Então, na vida da gente, a gente perdeu o contato com o simples, né? As pessoas pouco conversam, estão correndo atrás de fortunas e muitas vezes não tem tempo para um filho, para uma esposa. Da mesma forma, o produtor muitas vezes está correndo atrás de uma automação, correndo atrás de um trator novo, alguma coisa assim, e o simples está faltando lá, né? A limpeza de uma baia, um manejo bom de cortina, né? Então, nada substitui o simples, tanto na suinocultura como nas nossas vidas, né? Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Suinocast. Meu nome é Jamil Facim e hoje eu tenho a honra de estar aqui com um grande amigo, o Dr. Geraldo Camilo Alberton. Alberton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Jamil, uma satisfação estar com vocês nesse programa. Fico feliz aí com o convite aí para esse episódio Personas. Nota 10, nota 10. A gente já de longa data já aprendeu muito contigo, a gente já fez trabalhos juntos aí, e quando surgiu a ideia de te ter aqui para te conhecer um pouco mais, não só a tua vida relacionada a suínos, foi muito legal, a nossa equipe ficou bem feliz com isso. E antes de mais nada, assim, Geraldo, eu queria que tu falasse quem que é o Geraldo Camilo Alberton. Geraldo Camilo Alberton é um bom vivan, acima de tudo, nascido em Telêmaco Borba, né? Fiz colégio interno, colégio agrícola em Ponta Grossa, foi onde eu comecei a gostar dessa parte agrícola, e logo na sequência fiz medicina veterinária. E dali para frente a suinocultura acabou me chamando, e entrei para a vida universitária. Então a maior parte da minha carreira foi como professor universitário, 30 anos, né? E depois de 30 anos de docência, aí, resolvi me aposentar e agora estou na Propig, que é uma empresa de consultoria e pesquisa, e cuidando das crianças, né? Depois de velho, um pouquinho mais maduro, né? 2 crianças pequenas, então me divido aí o tempo da aposentadoria com as crianças e com as empresas, né? Boa. E, Camilo, Geraldo, Alberton, eu tava pensando como é que tu gosta mais que a gente te chame, Alberton? Geraldo, né? Geraldo. A turma normalmente chama de Alberton, mas o meu irmão está comigo na unidade experimental, então quando chega nas reuniões com as empresas, todo mundo, mas o Alberton, daí tem 2, né? Então... Boa. Geraldo, eu queria... Tu falou 30 anos de universidade? Sim. Como professor? Como professor. Está conservado. Está conservado. É o vinho. Qual vinho? Vinho tinto, né? Se fica novinho, né? Boa. Para te falar, Geraldo, eu lembro, eu estava essa semana pensando qual foi a primeira vez que eu encontrei o Alberton. E daí eu lembro, tu deve lembrar também de uma Suinofest. Sim. Eu acho que era Encantado. Eu fiquei pensando se era Encantado ou Lajeado, mas acho que era Encantado. E tu foi dar uma palestra e a gente saiu de ônibus lá da URGS até Encantado para levar lá toda a palestra. Eu lembro que nós voltamos todos com a língua azul, língua roxa do vinho, né? Sim, um bordozão. Bordozão tradicional ali daquela região. Muito bom, por sinal. Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para a nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri, juntos vamos mais longe. Me diz uma coisa, todo mundo da suinocultura te conhece pelo teu enfoque maior em sanidade e produção como um todo, mas muita gente me pergunta nos Estados Unidos e em geral por que quando eles olham dados de produção do Brasil, né? Eles sempre me perguntam por que morre menos suíno no Brasil? Se alguém te perguntasse isso, no caso eu já estou te perguntando, por que tu acha que morre menos suíno no Brasil, Geraldo? Olha, começamos o programa com pergunta difícil, né? Então, Jamil, eu arriscaria dizer que seria a escala, né? Mas nós estamos também aumentando a escala, né? As granjas são cada vez maiores e mesmo assim a gente tem dados interessantes.
Mas se nós formos pensar em taxa de mortalidade de matriz, né, pensando em plantel, nós estamos numa escalada, né, nesses percentuais de mortalidade, à medida que aumenta o tamanho das granjas, né, a relação pessoas, colaboradores e animais. Mas eu acredito que a escala influencia bastante. E o clima, né? Olha, eu estou aqui em Palotina hoje, no forte do inverno, com ar-condicionado para me refrescar. Então, o clima contribui bastante, né? Principalmente pensando em doenças virais. O fato de nós não termos algumas enfermidades, né, como a PIRS, né, também auxilia muito, né? E a influenza, apesar de ser um agente primário importante, ela não é em todo o sistema que a gente vê ela desafiando como ela desafia em outros locais. E alguém falaria, Deus é brasileiro, né? Mas não sei se isso vale, né? Mas esses pontos aí eu acredito que sejam os mais importantes. Não, é interessante, né? E essa questão da escala está muito relacionada à questão de quantas porcas um funcionário consegue atender, né? Ou quantos animais de creche ele consegue atender, na questão de que se ele consegue dar conta de olhar todos e ver quem precisa ser medicado, quem não precisa, é um fator crucial, né? Isso eu concordo plenamente contigo. E um pouquinho, dando um passinho atrás ali na tua carreira, Geraldo, por que tu escolheu, tu já contou, a suinocultura entrou na tua vida, mas por que tu escolheu especificamente sanidade? Na verdade, Jamil, eu fui escolhido em tudo isso. Eu fiz a faculdade pensando em trabalhar com inspeção de bovinos. Meu primeiro emprego, apesar de não estar com carteira assinada, foi lá no frigorífico no Mato Grosso, onde fiquei 5, 6 meses fazendo inspeção de bovinos, né? Bueno, não me adaptei com aquilo, aí vim embora. E aí sai no jornal um anúncio, né, da Sadia contratando em Concórdia. Bom, me candidatei à vaga, fiz entrevista lá, e lá fiquei 2 anos fazendo a parte de sanitarista, atendendo chamados, né, no campo, né. E tive que aprender essa parte lá, lá mesmo na Sadia, né. Então, eu tinha lá um colega, o Fossati, né, que Deus o tenha, né, já foi, mas ele me ensinou bastante da parte de sanidade suína. E 2 anos depois de trabalhar na Sadia, surgiu um concurso para a vaga de doença dos suínos na UFPR em Curitiba. Foi quando me avisaram, eu fiz o concurso e acabei passando. E depois fui fazer mestrado, doutorado em sanidade suína, porque daí eu já estava nessa vaga de doenças dos suínos na universidade. Interessante. E se for para pensar, muitas das decisões que a gente, entre aspas, toma na vida, elas já são, já foram de certa forma tomadas, né? Porque se tu passa num vestibular e entra numa universidade onde a referência é tal coisa, a chance de tu se especializar naquela tal coisa é maior, né? Eu digo, falando no meu caso, onde eu tive uma transição na minha carreira, mas eu estava muito mais na área de reprodução, por estar num laboratório com o professor Ivo Vendes, com o professor Fernando Bortoloso, era mais fácil tomar essa decisão, né, quando a gente está bem embasado. Então, interessante, porque às vezes a gente fica naquela de, veterinário trabalha com doenças, né, mas nem todos, né, eu sou um exemplo disso, né. E com toda essa tua experiência, Geraldo, de universidade, tu certamente já influenciou na vida de muitos profissionais, vamos supor, um pouquinho até um montão, tu influenciou a vida de muita gente. Se tu pudesse, assim, escolher uma coisa que tu acha que deveria ser ensinado ao aluno que no futuro vai ser um profissional de suinocultura, que hoje ele chega no campo e talvez ele se dá conta de que, deveria saber isso e não sei. O que tu acha que seria esse isso que estaria faltando para os alunos? Ô Jamil, eu tive a oportunidade de ter sido coordenador de curso, mais do que 2 oportunidades na universidade, e nesses momentos estava acontecendo reforma curricular. E quando você conversa com os professores de diferentes áreas, né,
e fizesse essa pergunta para cada um dos professores, perguntar isso para o professor que dá clínica, ou que dá cirurgia, ou que dá reprodução, e cada um pensasse, poxa, eu preciso ter mais tempo para falar sobre determinada coisa, né? Os currículos ficariam gigantescos, porque o MEC quer uma formação generalista, né? Então, se fosse pensar qual que seria o currículo perfeito, um currículo que fosse extremamente enxuto, uma formação extremamente básica e uma formação complementar, onde a pessoa se dedicasse àquela área que ele vai. Mas nós não temos esse currículo. O MEC nos cobra uma formação generalista. Então, ele tem que saber o mesmo tanto de aves, o mesmo tanto de suínos, o mesmo tanto de cirurgia, de anestesia, coisa que talvez ele nunca vai praticar na vida. Então, se acaba dando uma pincelada. E o que é pior, a pessoa que entra no curso de veterinária, ele quer ser médico, um médico veterinário, um estetoscópio, um termômetro. Se você coloca uma disciplina lá, chamada uma disciplina gestão de pessoas, ou gestão de empresas, ou extensão rural, planejamento rural, você deve ter passado por isso na faculdade. Todo mundo fala, poxa, não quero. Agora se fala lá, aí vai ter um curso de casqueamento, um curso de inseminação, todo mundo, meu Deus, esse eu quero, né? Então, é pelo próprio aptidão da pessoa para algumas determinadas áreas que afastam eles daquilo que vai fazer falta depois, né? Você pensar qual a principal, né, habilidade para a qual uma empresa contrata um médico veterinário para trabalhar na suinocultura, não é nem a questão técnica, né? Exato. É a questão de relacionamento, né? Coisa que a universidade não trabalha. Então é muito difícil, né, você ter um currículo perfeito. Mas agora chegando na tua pergunta, se eu pudesse voltar atrás e ensinar um pouco mais, é algo que eu comecei a ensinar mais nos últimos anos. Antes eu falava de doença dos suínos, dava aula de doença, né? O que é a doença, como que eu previno, papapá. De um tempo para cá eu comecei a falar um pouco mais de saúde, né? Porque falar de doença é diferente de falar de saúde, né? Então, inclusive as minhas apresentações, palestras, convites para falar em eventos, tem sido muito mais falar sobre saúde do que de doença. Aí fala-se de microbiota, fala-se de sistema imunológico, né, das boas práticas de produção, que muitas vezes, quando eu vou falar, por exemplo, numa doença da Algesic, de uma da Escherichia coli, alguma coisa, fica faltando esse approach. Certo, certo. Não, bem importante, bem importante. Essa questão, hoje se vê muito mais falar de microbiota e saúde intestinal, né, como foi, de certa forma, tardia, né, essa nossa tentativa de aprofundar mais, entender esse assunto que é muito complexo, e como que já em outras espécies, e em humanos também, se tem um conhecimento um pouco maior, obviamente, né, mais fácil de se... o humano é prioridade, mas como a gente foca muitas vezes em saber quem é o agente etiológico, a epidemiologia da doença, os sintomas e como tratar. E a gente fica meio... De certa forma, se é fácil saber qual que é o antibiótico que dá para se ele tosse ou se ele tem diarreia, é muito simplista a gente dizer que esse é o papel do médico veterinário, né? Ver a visão como um todo, e como tu mencionou nessa questão de gestão, a gente vê, e saindo da nossa área, muitas pessoas que querem na área pet, né? Daí abrem uma clínica ou abrem um negócio, mas não tem nenhuma noção de negócio, né? Então, esse é um outro ponto que a gente às vezes fica com aquela ideia de que veterinário adora biologia e odeia matemática, mas na verdade essa talvez seja meio que a fórmula do fracasso aí para achar que o veterinário não vai trabalhar com número nunca, né? Mas não, bem interessante. E Geraldo, outra coisa, tu falou aí do que tu gostaria de mudar, do que tu gostaria que tivesse diferente. O que tu gostaria de que tivesse sido diferente na tua carreira? Algum ponto assim que tu gostaria que tivesse sido diferente? Jamil, é claro que se eu tivesse tido mais tempo no campo, seria mais interessante. Foi um pouco precoce o meu ingresso na universidade. Com 27 anos eu já era professor, né? Muito jovem. Claro, eu tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, mas eu queria ter ficado um pouco mais no campo, né? Eu acredito que 2 anos só foi
Foi pouco tempo. Queria ter experimentado outras áreas, né? Trabalhado na gestão e esse tempo eu não tive. Aí você entra na universidade, é outra vivência, né? Então, algo que agora estou tendo oportunidade de novo de poder me inteirar mais com o campo e com a nossa granja experimental, essa vivência que a universidade dificulta um pouquinho. Boa, boa. Granja experimental de que tamanho, Geraldo? Nossa granja experimental, ela só tem 220 porcas, mas como os partos são a cada 35 dias, isto gera um N de mais ou menos 700, 600 leitões para cada experimento. Então a gente faz lotes, né, de creche de 600, lote de engorda de 550, então consegue um poder estatístico muito grande para as análises. Então a gente tem desde a parte da gestação até o acompanhamento no frigorífico depois do animal cevado. Qual o tamanho das baias, Geraldo? Quantos animais por baia? 10. 10? Boa, boa. Uhum. Não, interessante. Não, eu não confesso que eu não sabia. Não, acho que isso é sensacional, porque tu trazendo essa tua vivência do respeito que tu gerou e pelo todo o trabalho que tu já fez na tua carreira e mostrar que muitas das decisões precisam ser tomadas através de um experimento, de um grupo experimental, tendo a questão do poder estatístico, como tu mencionou, é muito bom a gente trazer cada vez mais e tomar decisões baseado em evidências ou estatística ou números. Muito bom. Onde que fica a granja, Geraldo? Fica em Bom Sucesso do Sul. É uma cidade pequena, próxima a Francisco Beltrão. Fica entre Francisco Beltrão e Pato Branco. É uma granja integrada, somos integrados da Frivat, né? Uma agroindústria aqui do estado do Paraná. Então, a granja tem os mesmos desafios sanitários de uma granja comercial. Ela é uma granja comercial, né? Ela tem que cumprir todos os requisitos, entregar os lotes, mas por uma parceria com a Frivat, nós temos a possibilidade de cada lote fazer uma experimentação. Temos como diferencial, e que foi um grande passo aí para eu ter mais segurança para falar de saúde, o fato que nós não usamos antibiótico preventivo em nenhuma das fases, né? Então, eu sempre falei desse assunto, você já deve ter visto eu falar sobre microbiota, reduzir antibiótico, mas eu ainda era um teórico no assunto, né? Agora nós vivemos isso na prática, né? Então, é possível, sim, produzir muito bem sem 1 grama de antibiótico preventivo. Só quando surge um pepino, daí a gente usa, sim. O antibiótico é um grande aliado da produção, não dá para abrir mão dele, mas tem que usar ele com parcimônia. Excelente, excelente. Geraldo, se não fosse suínos na veterinária, o que seria para tua carreira? Olha, bovinos. Eu até tentei bovinos. Quando eu saí lá da parte da inspeção, tinha um emprego para bovinos, mas daí fizeram umas perguntas lá e eles logo viram que eu não tinha dedicado nada da minha carreira nisso, meus estágios era tudo com frigorífico, casa de carnes, era focado para inspeção, não deu muito certo, mas gosto muito de bovinos, ovinos, mas suínos é encantador. Da tua família, teus pais, teus avós, eles tinham produção, tinham alguma coisa? Não, cresci no ambiente urbano. Somos dois. É. Eu gosto de falar que eu nasci no centro de uma cidade do interior, então é engraçado, a gente tinha o campo perto, mas na verdade também, minha família também não teve nenhuma influência do campo antes, prévia, que fosse me influenciar a tomada de decisão. Tá, tu falou gado na veterinária, e se não fosse veterinária, o que seria? Olha, engenharia agronômica, eu passei no vestibular para agronomia também. Mas aí eu optei para fazer veterinária. Passei em Ponta Grossa, na UEPG, mas a veterinária era a minha primeira opção. Legal. E se tu tivesse, Geraldo, eu geralmente fazia essa pergunta de uma maneira, mas eu mudei agora. Eu falo assim, se tu encontrasse uma lâmpada mágica visitando uma granja e o gênio dos desejos te desse um desejo para a suinocultura nacional,
pode escolher o que tu quiser. É o gênio que está te dando essa oportunidade. Qual que seria o teu desejo para a suinocultura nacional? Barbaridade. Que ela fosse rentável na maior parte do ano e de todos os anos, né? Se nós tivéssemos uma rentabilidade justa, né, a nossa suinocultura poderia estar muito semelhante ao que você vê aí nos Estados Unidos, né? Grandes empreendimentos, né? E a gente, infelizmente, né, se for olhar, não só a agroindústria, mas a cooperativa, o produtor, todo mundo trabalha no limite, né? E é tão ruim trabalhar no limite, porque se alguma coisa der errado, algum intempérie, algum acidente, pronto, você já está no negativo. Então, se eu pediria para o Gênio para ele garantir $2 o quilo do suíno, já estava bom. Boa, boa. Não, isso que tu falou é verdade e é preocupante, né? Porque eu lembro quando na época da pandemia tinha muito aquele comentário, não, agora é hora de usar a reserva de emergência. Mas o comentário era que, olha, em muitos segmentos da produção agrícola não tem nem como construir a reserva de emergência, é de um mês para o outro. Então é muito duro mesmo, porque não adianta, né? A gente não consegue. As tomadas de decisões são diferentes quando não se tem um capital, né? Um capital de giro, uma reserva de emergência, ou então e a gente vê muita gente saindo da produção, saindo do negócio, porque realmente é crise atrás de crise e a gente fica muito alheio a variáveis que não dependem da gente, né? Então, mesmo que tu produza bem, mesmo que tu tenha uma ótima conversão alimentar, que tu seja competitivo no custo, às vezes mesmo assim não é suficiente. Certo. E Geraldo, quem que são os teus ídolos na suinocultura? Barbaridade. O meu primeiro grande ídolo, que foi um paizão para mim, foi o Yuri Sobestiansky, né? Uma pessoa que me inspirava. Quando eu entrei na Sadia, conheci ele pela proximidade, né? Era ali em Concórdia, ele trabalhava na Embrapa. Mas logo depois, quando eu entrei na universidade, me apresentaram ele, falou, ó, esse é o Geraldo, ele vai ser professor da universidade. Ele me olhou, falou, nossa, esse cara aí é meio novinho, né? Não é que ele pegou, abriu uma caixa, ele tinha milhares de slides, ele fazia as fotos sempre em duplicata, triplicata, e eu saí da casa dele com mais de 400 slides. Nossa. Imagine se começar uma carreira de professor já com 400 slides. E naquela época, poxa, isso era não é que nem hoje que você baixa foto na internet, você não tinha internet, você não tinha máquina fotográfica, e ele me cedeu, né? Depois eu fornecia os filmes virgens para ele como contrapartida. E durante muito tempo foi meu fornecedor de slide, foi um meio paizão, sabe? E me ajudou muito, né? Dentro da Sadia eu tive já é falecido, mencionei antes, o Fossati. Quando cheguei na Sadia, eu não sabia de suínos, eu estava preparado, dedicado durante a minha formação para trabalhar com frigorífico de bovinos, e o Fossati falou, não, vem cá, está aqui a apostila minha, de Santa Maria, e você vai aprender suíno, e nós vamos rodar o campo junto. Então foi também um grande paizão. E uma pessoa que eu sempre admirei, pela competência e pela forma generosa como ele passa o conhecimento, o professor Davi Barcelos. Esse é o nosso queridão, né? O Yuri, infelizmente, não deixou, mas aí o Davi ainda, ele está com a gente e é uma pessoa fantástica. E, assim, é ruim quando a gente cita alguns nomes, porque a gente não cita todos, né? Mas esses foram as pessoas mais importantes pensando aí na minha carreira. E fora da suinocultura? Fora da cultura, meu pai e minha mãe foram os grandes exemplos de ética. É aquilo que a universidade não forma, né? Que a gente traz de casa, né? De ética, de trabalhar, de honrar pai e mãe. Esses foram os grandes mestres. Quais foram os melhores ensinamentos que tu lembra, Geraldo? Que tu mais se lembra quando tu lembra do teu pai? Trabalho, seja honesto.
seja honesto. Era isso. Não eram, né? Os pais antigamente não eram amorosos, de abraçar, falar eu te amo, né? Tinha uma forma contida, né, de manifestar sentimentos. Mas isso sempre deixou muito claro, filho, seja honesto. Perfeito, perfeito. Não, acho que é bem isso, né? E é normal, né? A gente vem como os meus pais, como os meus avós, né? São o imigrante italiano, o alemão, eles não tinham a demonstração de afeto, era muitas vezes através da educação, de uma recomendação. São diferentes formas de amor, né? Que passavam pra gente, sem dúvida alguma. Geraldo, a gente está quase chegando ao fim aqui no nosso bate-papo, mas eu queria saber como é que é a tua vida fora do mundo da suinocultura. O que tu gosta de fazer? Qual que é a tua meta de férias? O que tu faz nas horas vagas? Me conta um pouco mais. Jamil, eu sou um cara simples, sabe? Não gosto muito de multidões, então eu evito sempre uma grande fila, uma grande aglomeração de pessoas. Então eu moro numa cidade pequena que me proporciona isso, Palotina, aqui no oeste do Paraná. E a minha vida basicamente é a família, né? Como eu tenho um filho de 4 anos, filho de 6, né? A esposa, tem uma enteada de 21 anos, mas já não mora aqui com a gente, né? Faz faculdade em Curitiba. Então, é o entorno da família, né? Eu gosto de coisas simples, fazer uma pizza, né? Meus filhos ajudam, botam a mão na massa, abre uma boa garrafa de vinho. Esse é meu dia a dia. Gosto de viagens, mas eu não gosto de viagens para ver coisas, para ver igreja, para ver museu. Eu gosto de aquela viagem que você possa interagir com aquilo que você está fazendo. Então, uma praia, você possa nadar, ou vai lá para a Foz do Iguaçu, que eu posso fazer um passeio de bote lá nas cataratas. Então, e no dia a dia, gosto de correr, né? Ir na academia, né? Coisas muito simples. Né? Se me falasse, tem uma passagem para você para escolher qualquer lugar do mundo, eu falei, poxa, não dá para a gente ficar aqui por perto, que tá bom demais. Boa, boa. Eu ia te perguntar isso, tem algum lugar do Brasil que tu gostaria de conhecer, assim, que tá na tua lista de que, não, eu preciso ir nesse lugar? Olha, eu queria conhecer o Canyon aí do Itaimbezim, acho muito lindo e ainda não conheci. E fora do país? Fora do país? Eu gostaria de visitar uns parentes lá na Itália. Minha Boa. família já foi muitas vezes e eu nunca fui. Interessante, interessante. Isso o mundo é muito grande, né? Eu gosto de falar que a gente naturalmente vai morrer sem ter conhecido 99,9% dos lugares do mundo, né? E daí, talvez se a gente faz um esforço, a gente morre só com 99,8%, né? Conhece um pouquinho mais, né? Legal, legal. Não, acho que as coisas simples da vida, assim, como tu falou, né? Natureza, família, nada muito exorbitante, assim, ou muito grande. Acho que é legal. Eu me identifico bastante também. Preciso voltar a correr. Tu falou que estava correndo, preciso voltar a correr. Tem que correr um pouco mais. Jamil, e sempre fazendo uma analogia aí com o tema, né, que é sanidade, saúde suína, eu faço muito apresentações, conversas com produtores aqui em eventos de cooperativa, de agroindústria, e sempre quando eu pergunto para as pessoas do fomento, o que se quer que aborde com os produtores, o que está pegando, 90% da abordagem ou mais é sobre pontos simples que estão sendo negligenciados. Então, o simples sempre é o que resolve a maior parte dos problemas, né? Então, na vida da gente, a gente perdeu o contato com o simples, né? As pessoas pouco conversam, estão correndo atrás de fortunas e muitas vezes não tem tempo para um filho, para uma esposa. Da mesma forma, o produtor muitas vezes está correndo atrás de uma automação, correndo atrás de
um trator novo, alguma coisa assim, e o simples está faltando lá, né? A limpeza de uma baia, um manejo bom de cortina, né? Então, nada substitui o simples, tanto na suinocultura como nas nossas vidas, né? Excelente reflexão. Eu lembro de uma vez fazendo visitas de auditoria para o prêmio da Agrinas, né, das melhores granjas, e a gente visitava as granjas com números excelentes, e tu vai achando que, nossa, eu vou ver a última tecnologia que faz o cara desmamar 30 e tantos, quase 40. E tu chegava lá e, ué, não tem nada de diferente, só que o pessoal faz as coisas... Era o seu João. Era o seu João. Exato. Ele era a última tecnologia, né? Acho que é muito isso, né? E para nós também, né? A gente cada vez mais fala, né? E hoje a gente vê cada vez mais a necessidade da saúde mental no profissional da suinocultura, né? Ele estar bem consigo mesmo para conseguir atender pessoas, atender animais, né? E às vezes a gente cultivar e aproveitar o simples ajuda às vezes na saúde mental também do profissional da suinocultura para que aconteçam coisas boas para as pessoas que estão ao seu redor, né? E a sua saúde. E saúde não é só a saúde intestinal, né? É saúde mental também. Com certeza. Perfeito. Alberton, para quem nos ouviu até agora, a gente tem uma surpresa, né, para contar para o nosso público aqui do Suinocast. E eu vou revelar agora que o Geraldo Alberton é o nosso novo host do Suinocast. A gente está muito honrado de ter aceitado o nosso convite. A gente detectou que uma pessoa com o teu perfil, com a tua trajetória, com todo o teu conhecimento, ia ser de grandes ganhos para o Suinocast, para a nossa audiência e para a suinocultura como um todo. Eu gosto de falar que muitas vezes a gente recebe mensagens, eu ouvi tal coisa em tal episódio. Se a gente está conseguindo interferir 1% ou uma pessoa que escutou o episódio resolveu mudar o seu manejo de fornecimento de colostro porque aprendeu com o professor tal em tal episódio ou com o profissional tal, a gente se dá por satisfeito se a gente consegue ajudar de certa forma a nossa suinocultura. E é com grande orgulho que a gente te recebe no Suinocast. E a partir de agora a gente vai ter os episódios de sanidade vão ser conduzidos pelo professor Geraldo Alberton. E te agradeço mesmo pelo convite novamente, Geraldo. Nossa, eu que agradeço, Jamil. Para mim é uma honra, é um momento ímpar aqui na minha vida poder ser host desse programa aí que tem uma audiência incrível. E sabe o que é muito legal, Jamil? Eu fiquei 30 anos lecionando, né? E o aluno que está ali, a maioria não quer trabalhar com suínos. Então, você fica falando, tem um ou dois que quer trabalhar naquela área. Aquele um ou dois está aproveitando, os outros estão pensando, poxa, que hora que essa aula vai acabar? E no Suinocast, não. Quem liga ao Suinocast, ele quer saber daquele assunto. É por opção, né? Então vamos dar comida para quem está com fome de verdade. E eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto com vocês. Nota 10. Geraldo Alberton, muito obrigado por esse teu tempo, por bater o papo comigo, falar um pouco de vida, de sanidade e, novamente, obrigado por ter aceito o nosso convite, nosso novo host do Suinocast. É isso aí, obrigado e para todos aí um forte abraço. Um abraço.